Olá pessoal, boa noite. Estou aqui regravando uma parte da nossa aula com o questionário para que a gente possa fazer uma revisãozinha do que foi visto hoje, porque a nossa gravação do Meet ficou com vários cortes, né? Então eu vou fazer aqui um react, tá certo, do nosso questionário. Vai ser bem mais rápido que a nossa aula, né? Só para a gente fazer uma passagem por esse questionário novamente. E aí a partir desse react a gente vai comentando, fazendo alguns comentários com relação ao exercício, tá? Com as dúvidas, né? Eu anotei algumas dúvidas aqui, na verdade foram poucas, foram mais faladas do que necessariamente escritas, né? Então, assim, ficou bem tranquilo. Então vamos lá, né? Eu vou transitar aqui agora para a tela. Eu vou ficar de lado para vocês, mas a gente vai lendo e comentando cada ponto do exercício aí, tá bom? Então vamos lá. Beleza. Então o primeiro item aqui, a primeira questão, é claro que para vocês foi misturado justamente para tirar um pouco daquela história de um passa para o outro faz um, outro faz um pedaço. Não, tá? Calma, porque esses exercícios são na verdade para vocês irem se acostumando com as ideias, com as perguntas que caem em concurso geralmente, que caem em prova de estágio, tá bom? Então é mais um exercício para vocês irem levando aí a coisa de forma mais branda, né? Até porque a gente está à distância. Então vamos lá. Bom, então aqui na minha tela, a primeira pergunta que eu tenho é: a arquitetura de von Neumann possui dois componentes básicos, processador e memória. Então a gente falou 4, falou 3, falou 2, falou 15, 80, né? Essencialmente, gente, são esses dois aqui, processador e memória. Tá certo, ter processador e memória. Mas faltou uma coisinha, um detalhezinho que sem ele não adianta. Para o processador e memória conversarem, a gente tem que ter o barramento. Tá? O barramento ele é fundamental no processamento dos dados que estão trafegando entre processador e memória, né? Lembrando que eu falei na aula anterior que barramento, se eu pegar aqui uma PCB, ou placa de circuito impresso, ou Printed Circuit Board, mesma coisa em inglês. PCB é isso aqui, esquece o Partido Comunista. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Se você pegar uma placa de circuito impresso como essa, você vai ver, né, que ela tem essas linhas, né, terminando de carregar aqui, mas ela tem essas linhas aqui. Essas linhas aqui é que são o barramento. Quanto maior a qualidade dessas linhas, né, mais finas e dependendo naturalmente do material dessas linhas, mais rápido é o seu barramento. Tá bom? Então é aqui nesses furos onde cada componente do computador, da calculadora, por exemplo, é onde eles são conectados, né? Você pode ver que quase todo barramento, quase toda a linha aqui de barramento, ela tem algum conectorzinho no final, tá? Porque ali sempre vai ter um componente. Às vezes vai acontecer do aterramento, tá? Não confundir com o negativo, que às vezes é chamado, por exemplo, na robótica, no Arduino, de GND ou ground, que é terra, significa terra, tá? Às vezes não vai ter só o furo aqui e não vai ter o componente. Na verdade, aquilo é um aterramento que está acontecendo ali, tá bom? Então, beleza. Sabendo que isso aqui é o barramento, né? Se eu pegar aqui, ó, essa outra imagem, essa aqui já é de uma placa de computador, porque a gente percebe aqui, né, os pinos de conexão dos processadores. Nesse caso aqui seria um processador com pinos, né, e tem o processador inverso. Os pinos estão na placa, conectados nos barramentos, e o processador não tem pinos, ele tem esses pontos aqui onde os pinos vão encostar. Então você vê que daqui, ó, de onde saem os pinos do processador, saem as trilhas de barramento aqui, tá bom? Então tem que incluir o barramento nessa história também, senão você não tem a máquina. Tá? Bom, voltando ao nosso questionário, a gente vê aqui, ó, né, resposta correta falso. Na questão 2,
O barramento tem velocidade limitada. Então, atenção nisso aqui, ó, velocidade limitada, tá? Qualquer máquina, tá? O barramento, o processador, a memória, tudo tem velocidade limitada. Se você for avaliar bem, tá? Então, é claro que a cada ano esses limites vão sendo, né, extrapolados e aí vão ficando cada vez mais rápidos aí mais rápido o barramento, os processadores e a memória. A memória melhorou muito, aliás, né? Então o barramento tem velocidade limitada e pode formar um gargalo em um computador. Então esse pode aqui é verdadeiro, tá? Ele pode. Mas lembrando, a pergunta de todos foi: então o gargalo de von Neumann está no barramento? Não, ele está na memória. Porque a memória, apesar dela estar ligada no barramento, eu tenho diversas linhas de barramento. Então, mesmo que o barramento seja mais lento do que a minha memória em tese, o meu barramento, o conjunto de barramentos consegue transferir os dados entre a memória e o processador numa velocidade muito boa, tá? Acima da velocidade da memória e dentro mais ou menos da velocidade do processador. Só que ele também, se você não tiver barramento suficiente, ele pode formar um gargalo sim, tá? Em um computador. E o que seria um gargalo? Seria uma entrada, uma passagem de dados, né, onde você não consiga transferir o máximo de dados da memória para o máximo de dados do computador. Imagina, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. Você não consegue, a não ser que você corte, né, a garrafa, lógico, você não consegue despejar todo o conteúdo de uma garrafa de refrigerante fora, né, de uma vez só, porque ali tem aquele biquinho que ele vai fazendo um funil. Por isso que a gente chama de gargalo. Aquele bico, né, da garrafa de refrigerante a gente chama de gargalo também. Então aquele gargalo ali não permite que todo o refrigerante derrame. Aqui no mesmo caso, o barramento, né, você teria vamos dizer assim, a memória seria o seu corpo da garrafa. Okay? Vamos chamar o corpo da garrafa, que geralmente é maior, né? Vamos pegar uma garrafa de 2 litros. O corpo da sua garrafa de... Meu telefone me atendeu aqui através da Alexa não, do Google Assistente. Se você pega uma garrafa de 2 litros, né, imagina que o corpo da garrafa é o teu processador. Imagina agora que esse copo aqui, ó, é a sua memória. Então muito do que está na garrafa cabe no copo. Só que na hora de passar da garrafa para o copo, vai ter que passar lá pelo gargalo. E aí não cai tudo de uma vez, vem caindo aos poucos. Por mais que você vire e derrame um pouco, né, você vai perceber que não cai o líquido todo. Né, você ainda consegue fazer um controle ali da quantidade de refrigerante que você está derramando. Certo? Agora imagina o contrário. Imagina que o corpo da garrafa é o processador. Imagina agora, faz um exercício de imaginação e pensa no seguinte: a sua garrafa ela tem vários bicos. E aí você quer derramar aqueles vários bicos nesse copo aqui. Opa, então o gargalo já não está mais lá. O copo é que talvez não aguente, porque você vai ter vários bicos aqui em cima, inclusive passando. Né? Então você só vai conseguir jogar aqui dentro um determinado tanto, porque ele só suporta um determinado tanto. Tá? E ainda assim pode haver um vazamento. Antigamente tinha muito no Windows um negócio chamado estouro de pilha. O que era? A memória não aguentava a velocidade do processador nem do barramento. Hoje em dia a gente não vê muito mais isso não, porque está bem controlado. Né? As unidades de controle dentro dos processadores melhoraram pra caramba, então esse estouro diminuiu bastante, tá bom? Então aqui, ó, ele pode, mas não é a regra, tá? A regra do gargalo de von Neumann é na memória, tá bom? Seguindo em frente, a UCP, Unidade Central de Processamento, ou CPU, Central Processing Unit, a mesma coisa em inglês, tá bom? É capaz de armazenar dados internamente, de forma mais rápida que a memória. Perfeito.
O gargalo hoje está na memória, tá? Ele não está no processador. O processador ele tem diversos registradores, é lá que são guardados os dados que vêm da memória, ou pré-guardados inclusive. Eu até dei uma dica aí, né? Quando você abre um editor de texto, o Word, por exemplo, algumas variáveis ali do editor de texto, elas vão para a memória, tá? E da memória elas já ficam pré-registradas no processador, lá nos registradores. Algumas, não são todas, tá? Porque às vezes você tem 5 programas abertos de uma vez. Quem trabalha com produção de vídeo mesmo é uma loucura. Às vezes você tem 5 programas abertos ao mesmo tempo, então algumas variáveis de cada programa fica guardado lá no processador, esperando o quê? Esperando você fazer o uso do determinado programa e o programa que vai fazer o uso daquelas determinadas variáveis que estão lá dentro dos registradores, certo? Então, hoje os computadores são bem rápidos, não só porque aumentou a velocidade desses processadores, da memória, dos barramentos, tá? Mas porque aumentou a capacidade de armazenamento dentro do processador. Se você procurar aí na internet, a maioria dos processadores tem uma memóriazinha lá dentro chamada cache. Essa memória cache é fundamental para fazer lá dentro que ficam os registradores, tá? Mas não precisa gravar isso agora não. O que eu quero que vocês entendam é que dentro da CPU você vai ter a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e esses registradores. Isso forma a CPU, que foi o que a gente viu na aula passada. Você sabendo que tem esses 3 lá, já está bem bacana aí. Então, ó, certinho, tá? A CPU ela é capaz de armazenar dados internamente. São poucos, não são muitos. Senão a gente já armazenava os programas dentro da CPU. Qual é o problema disso? Superaquecimento, e naturalmente você teria que aumentar o tamanho da sua CPU, né? E a ideia hoje não é aumentar o tamanho das coisas, é miniaturizar. Mas ainda assim as CPUs estão melhorando tanto que elas estão ficando cada vez menores internamente, né? Os circuitos internos estão cada vez menores. Por isso que a gente falou de litografia, né, um pouco na aula anterior. A litografia está cada vez menor, ou seja, os circuitos estão cada vez menores. Como eles estão cada vez menores, né, a gente está reduzindo o tamanho da litografia. A Intel, por exemplo, está na litografia de massa agora no mercado de 14 nanômetros, nano, tá? Nanômetros vem de nano, tá bom? Na escala do bilhão bilhão para baixo, tá? Em termos de tamanho, reduzido. E a AMD agora deu um pulo muito grande na frente, já está tentando dar outro, e a Samsung está vindo atrás também com o Exynos, né? A AMD já pegou a litografia de 7 nanômetros e a Samsung está tentando colocar nos seus processadores de celular uma litografia de 5 a 4 nanômetros. Então, assim, está cada vez ficando micro. Por isso que a gente sempre diz que a evolução da informática ela vai ser através da nanotecnologia, ou seja, vai cada vez diminuir mais. Para você, quanto mais você consegue diminuir e manter o resfriamento, mais você consegue mais coisas você consegue colocar dentro do processador, tá bom? Então, beleza. Então, essa aqui foi bem tranquila, tá legal? Continuando aí, nós temos aqui a unidade lógica aritmética, a ULA. Deixa eu ver o que esse ratinho quer aqui. Ô, TT, fecha a porta aqui, amor. Fecha aqui, papai. Papai tá gravando, tá bom? Vamos lá. Aí vem aqui a unidade lógica aritmética, que pode ser chamada também de unidade lógica e aritmética, tá? A ULA, ou LAU, Logical Arithmetical Unit também, está presente fora do processador, entre este e a memória falsa, dentro do processador. ULA, UCP, a ULA, a UC e os registradores, todos 3 dentro do processador, tá bom? Então essa aqui é falsa. 5. O gargalo de von Neumann está na incapacidade da memória não conseguir acompanhar
a capacidade do processador, uma vez que esta, ou seja, a memória, é mais lenta do que este, né, processador. Isso aqui é verdadeiro, a memória ela é mais lenta que o processador. Então o gargalo está onde? Na memória, tá? Na incapacidade da memória de transmitir dados para dentro do processador na mesma velocidade que o processador. Eu até acredito que uma hora talvez vá ter uma revolução aí na área das memórias, em que as memórias vão ter processadores internos, e aí talvez aconteçam as coisas bem interessantes aí, mas talvez seja só loucura da minha cabeça. Então vamos lá. A unidade de controle, o C, é responsável por armazenar dados dentro do processador. Não, isso aqui são os registradores que armazenam. A UC ela controla a entrada e a saída desses dados no processador, nos registradores e tal. Mas a responsabilidade de armazenamento é dos registradores, que são a memória interna do processador. Tá legal? Bom, pessoal, voltando aqui, né, para a sétima questão, eu tive que dar uma interrompida aqui rapidinho para conversar com o André. Então, a nossa unidade lógica aritmética, né, ela faz cálculos binários e lógicos, e não somente lógicos. Isso aqui é verdadeiro. E aqui o que precisa ficar, né, o que é interessante talvez a gente trabalhar aqui, é a questão desses cálculos, como é que eles são feitos. Internamente, né, teoricamente, isso é feito soma. Porque se a gente for avaliar bem, né, eu falei isso com os alunos na aula hoje, o que é uma subtração? É uma soma de um número com um número qualquer, pode ser positivo ou negativo inclusive, com um outro número negativo. Tá? Então se eu pego 1 mais 1, resultado 2, é uma soma. Agora se eu faço 1 menos 1, cujo resultado é 0, na verdade eu estou fazendo o quê? 1 mais menos 1. Tá? Eu vou ter 0 como resultado. E a multiplicação? Né? A multiplicação nada mais é que uma soma de fatores iguais. Se eu fizer 3 vezes 2, vai dar 6 naturalmente, né? É o 2 mais 2 mais 2. Continua sendo uma soma de valores repetidos. Se eu inverter, né? 2 vezes 3, tá? Seria, no caso, 3 mais 3. Que é, né, o 3 duas vezes somados. Então, assim, no caso da divisão, o que é uma divisão? É uma junção de tudo isso. Soma, subtração e multiplicação. Né? É tanto que hoje, de primeira a quarta série, muitos professores estão dizendo assim, olha, vamos ensinar o algoritmo. Né? O algoritmo nada mais é que um passo a passo da divisão. Certo? Você pega um número, pensa num número que multiplicado pelo divisor vai dar aquele número lá, né, que está ali sendo dividido, ou uma parte dele. E, naturalmente, esse valor ele vai gerar depois uma subtração na sequência. Né? Então, essa subtração em sequência vai trazer o resultado de um resto e um resultado lá no quociente. Quando você terminar tudo, todo o processo ali que você faz de soma, multiplicação, o que você vai ter como resultante? Vai ter ali o resultado da divisão. Então, assim, teoricamente, né, na minha opinião, só existe soma. O resto são arranjos que são feitos para que exista a subtração, a multiplicação. São técnicas, na minha opinião, né, que facilitam as somas. Essa que é a verdade. Tá joia? Então, assim, ainda tem que perguntar isso, confirmar com um professor de matemática, mas na minha opinião, a única operação que existe é a de soma. Bom? Por isso penso positivo, sempre. Então, vamos lá. Então, tranquilo. A unidade lógica aritmética faz também cálculos lógicos, tá? O que são esses cálculos lógicos? A gente tem uma coisa chamada na informática chamada tabela verdade.
tá? Onde você pode confrontar duas ideias e a partir do confronto dessas duas ideias você estabelecer se o que está sendo dito entre as duas ideias é verdade ou é mentira, tá bom? Essa técnica é muito usada por perícia e policiais também, tá? A tabela verdade para saber quem cometeu um crime, determinado crime. Quando você tem um conflito de criminosos, né, você não consegue descobrir quem é, você começa a fazer novas perguntas a fim de encontrar contradições. Conforme você vai encontrando contradições, você vai estabelecendo quem está dizendo a verdade e quem está mentindo, tá bom? Assim, é uma técnica bem simples, relativamente falando, e isso a gente vai ver no equivalente ao segundo bimestre, tá, do nosso curso de arquitetura de computadores. Na aula que vem nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver a unidade de controle, bem rapidinho, porque ela é muito básica, é muito simples o conceito dela, e vamos voltar lá na hierarquia de níveis, né, para a gente começar a entender a máquina, como ela funciona, porque a gente tinha chegado até a metade ali, o nível 3, já tinha escrito alguma coisa, mas falado muito pouco sobre aquilo. E aí a gente vai dar uma estendida na próxima aula, tá bom? Então fica aqui, né, fico por aqui com a nossa aula, com nossa correção de exercício, tá? E na próxima aula a gente se vê aí já para entrar naqueles próximos temas, valeu? Então valeu, um abração para todo mundo, tchau, tchau.